Bem-vindos a vídeo novo aí. A gente vai ver todos os lobisomens do folclore brasileiro. Beleza? Bora ver, bora ver. Ué, por que minha câmera tá torta aqui? Aqui ela tá torta, no outro bagulho ela não tá. Não tô entendendo, tá? Beleza, eu vou deixar... Eu vou deixar assim, que aí depois eu arrumo. Tá, beleza, beleza. Tá bom, tá certo, tá certo. É isso. Entropia iluminada. Pior que é um bom nome, tá? Bora ver então. Todos os lobisomens do folclore brasileiro. Deixa o seu like aí, se inscreve. Tamo junto. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera, né? Que minha câmera aqui tá meio zoada por causa do outro bagulho lá. Calma aí. Aqui, pronto. Bora ver? Oi, Eric. Não é de hoje que as histórias de lobisomem apavoram muita gente por aí. Dessa vez, as supostas aparições... Nossa, mano, olha essa matéria aqui. A mulher tá com um rosto inexistente, mano. ...são numa pequena cidade da Bahia. Tem morador que garante não apenas viu, como gravou imagens do monstro. Metade homem, metade lobo. São aparições de lobisomem. Que isso? Lobisomem brasileiro ganha. O folclore brasileiro é um dos temas que mais me intrigam, tanto pela sua É complexidade, quanto por ser uma mitologia tão perto de nós e do nosso dia a dia. Salve, Índia. Na mitologia brasileira, existem várias releituras de criaturas famosas fora daqui, como o Encourado, que é uma releitura do vampiro europeu, só que adaptado para o Encourado? Nordeste, o Mapinguari, que pode ser considerado uma releitura do Pé Grande, entre vários e vários exemplos que podem ser dados. E o tema do vídeo de Acabou de hoje começar, é justamente nessa pegada. Falaremos sobre o lobisomem brasileiro, ou melhor, algum de vocês não, né? Seus avós ou avós, no caso, tinham história sobre lobisomem? Esse cara é maneiro também, Igor. Eu gosto dele. os lobisomens brasileiros. A Ah, é o cultura canal nacional dele aqui, ó. não Inclusive tem vai só estar na descrição, é do Mr. Sandman. Vai estar na descrição aí o vídeo original. uma espécie de lobisomem como nos países europeus, mas sim várias Minha avó contava a espécies, história cada do uma com lobisomem? suas particularidades, histórias Caraca, e etc. puto. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo caso vocês queiram consultar. E Beleza, dito tamo isso, junto. vamos finalmente começar. Mas antes de qualquer coisa, qual seria a verdadeira história por trás Até da hoje lenda meu avô famosa do disse que vira lobisomem, é mesmo? Oi, Feru, oi, Rafa. lobisomem? Origem grega do lobisomem? Oxe, o lobisomem surgiu na Grécia? A lenda do lobisomem tem suas raízes na Europa, com indícios de que sua origem remonta à Grécia Antiga. Um dos relatos mais conhecidos fala que o rei Licão teria sido transformado em um lobo por Zeus como punição por sacrificar humanos e tentar enganar os deuses. E essa história ajudou a definir o conceito de licantropia, derivado das palavras licos, que significa lobo em grego, e antropos, que significa homem também em grego. E com o Pô, mas que nome sugestivo também desse rei, né, velho? Por que o rei ia ter nome de lobo, né? Justo quando significa lobo o nome dele, né, velho? E aí ele vira um lobo também. passar do tempo, a crença no homem que se transformava em lobo se Doideira, espalhou né? por Roma, onde Salve era a Alzé. chamado de Versipélio. A lenda assumiu diferentes Versipélio? nomes e características em toda a Europa, como Loup-Garou na França e o Werewolf entre os saxões. E com a influência cristã, Pode crer, o não, lobisomem passou a ser visto como um pecador amaldiçoado, vivendo sua transformação como penitência até receber o perdão divino. E com a colonização portuguesa, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil, ganhando variações regionais que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Em Portugal, o lobisomem era descrito como um homem magro, de orelhas grandes e nariz avantajado, amaldiçoado por Tá. predestinação ou por pecados graves. Acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido após 7 filhas, poderia carregar a Mano, ó, essa imagem aqui é perturbadora, né, velho? Mano, por mais que seja fake, isso aqui, mano, é muito perturbadora, mano, essa imagem, velho.
É feia pra caramba, né, velho? Nossa, dá mó medo essa porra aqui, velho. Você é louco? Que fofinho que, cara? Maldição. O lobisomem português era conhecido também como um corredor ou tardo, e além de atacar cemitérios e pessoas, Corredor? a lenda dizia que as mulheres também podiam se transformar, Esse sendo também dava chamadas de medo, peeira ou lobeira. E no Brasil, esse folclore do lobisomem foi estudado por Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores pesquisadores das tradições populares. Certo, essa foi a lenda padrão conhecida por todo o mundo, mas e o lobisomem brasileiro? Qual a real origem por trás dele? Lobisomem brasileiro, guys. No Brasil, a lenda do lobisomem tem algumas particularidades bem diferentes das versões europeias. Por aqui, acredita-se que a transformação ocorre na virada de quinta para sexta-feira e durante a quaresma. Além disso, a origem do lobisomem pode estar ligada à ordem de nascimento. Um menino que nasce após 6 irmãs corre o risco de se tornar um, caso não for batizado. Aí é foda, né, mano? O filho, homem, né, depois de 6 irmãs. Complicado, hein, guys? Tem alguém na sua família que é assim, gente? Já fica de olho já. Batizado pela irmã mais velha antes dos 13 anos. A maldição também pode ser transmitida por mordidas ou contato com o sangue da criatura. E como no Brasil não existem lobos nativos, a aparência do lobisomem foi adaptada à fauna local de cada região do país. Ele é frequentemente descrito como um híbrido de cão e porco com pelos escuros e patas traseiras mais longas, o que lhe dá um ar desajeitado. Outra crença curiosa é que sua forma pode variar dependendo do animal que se deitou no local da transformação, o que explicaria porque alguns relatos falam de lobisomens parecidos com bois, cavalos ou até mesmo capivaras. Nossa, lobisomem parecido com capivara, cavalo e boi. Em sua forma bestial, ele se alimenta de qualquer coisa, inclusive cocô de galinha, e ao voltar... Aí é foda, hein, lobisomem. Aí, nossa senhora, velho. Pô, mano, o bicho come bosta, é foda, velho. Para o normal, vomita tudo. Para se proteger de um lobisomem, existem alguns rituais específicos que dependem da região do país. Agora, para eliminá-lo, a munição deve ser benzida com cera de vela usada 3 vezes na misa do galo, e armas de ferro ou aço podem forçar a criatura a retornar à forma humana. Já para curá-lo definitivamente, é necessário furar sua pele com espinhos de laranjeira plantado em um cemitério em uma sexta-feira santa. Agora, para descobrir sua identidade real, uma técnica curiosa é oferecer sal para a criatura. Após oferecer... Ué, tem que oferecer sal pra ele? Minha família por parte de mãe é foda. É foda não, é toda do sítio. Então tem muita história, muita mesmo. Pode crer, Diego. Mas tipo assim, da sua família conhecer alguém que vira lobisomem ou de ter visto lobisomem? Então, mas, mano, peraí, tipo assim, você vai ver o lobisomem na sua frente. A primeira coisa que você vai fazer é oferecer sal? Seguinte, lobisomem, quer sal? Tá ligado aí, você acertou o ponto fraco dele? O sal, o lobisomem fugirá, mas no dia seguinte aparecerá na sua casa em forma humana pedindo o sal prometido, literalmente o lobisomem pidão. E como eu disse anteriormente, o lobisomem brasileiro, principalmente pelo país ter uma fauna muito diversificada, tem variações de diferentes animais. Vamos ver algumas. Aí teve ele no vídeo. As versões do lobisomem, tá? Caraca, tinha um ali muito foda. O porcão é a forma mais comum aqui no Brasil. Quem o viu diz que lembra um cachorro ou um porco enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas. É coberto de pelos escuros com olhos vermelhos e dentes afiados. Agora o amarelo é mais comum em estados do Nordeste. O lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito mais machucado e adoecido. A sua pele varia entre muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver.
O Orelhas Longas tem Coitado pelos dele. escuros, mas o que Que chama isso, é um mais lobisomem atenção nesse triste. lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam pelo chão. Quando ele corre, elas batem como se fossem asas, produzindo estalos altos. O lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da Nossa. morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é o tipo Ah, esse daí era o que o Carras falou pra mim uma época. Tipo, o Carrasqueira, eu lembro quando a gente tava vendo algum vídeo de investigação sobrenatural falando sobre lobisomem, e aí o Carrasqueira falou, mano, o pior lobisomem que existe é o lobisomem fantasma. O que já morreu. Tá ligado? Ele falou que esse daí é terrível. Esse daí é paia. Doideira, né? Que tipo, é maldade pura o bicho. Meu tio avô era caçador, caçava na floresta com um Winchester. A quantidade de coisa que ele já viu na floresta com os cachorros dele vai saber se é verdade. Pra mim, que nunca viu, é só história de pescador, mas a rapaziada do sítio nem questiona. Mano, e o pior é que é sempre no interior, né, velho? É sempre no interior que tem essas paradas, né? Winchester, no caso. Pô, o cara era foda, trabalhou com o Jim. Doideira, velho. Então o lambisame pai ao quadrado? É pai ao quadrado. raro, mas difícil de É ser zoado. ignorado. Costuma sempre aparecer em noite de quaresma. É um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu propósito. Aí, ó. É uma alma penada que mesmo após a morte ainda sofre da maldição. Ele é totalmente branco e é mais violento que qualquer lobisomem vivo. Os lobisomens Falei. lobo ou lobo do mato são pouco comuns e são quase O pior lobos que a por quaresma completo. tá perto mesmo, né? Quando que é nossa, quando que é a quaresma, guys? Pior que minha família tem uma história com o Saci, a gente tá bem no interior, pode crer. Mano, teve alguém aqui no chat que falou que o... É semana que vem? Pode crer. Teve, que falou que o avô dele jura que o Saci matou alguém da família dele. Não teve uma parada dessa aqui no chat? Eu vi alguém falar sobre isso aqui no chat. Não lembro quem foi. Hoje, eles aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. depois do carnaval. Mas antigamente também apareciam em regiões de forte influência germânica. Caralho, O lobisomem espojador é uma versão do lobisomem brasileiro que é ainda mais sombria e monstruosa do que o mito tradicional. Ele é descrito como uma criatura peluda e fedorenta, com olhos vermelhos e expressão assassina, exibindo um Expressão comportamento assassina. muito mais animal do que humano. O seu corpo tem características indefinidas, mas suas garras afiadas e dentes ameaçadores fazem dele uma verdadeira máquina de caça. Caraca, que Diferente dos doideira. lobos clássicos, esse lobisomem ronca, emite grunhidos, rosna e até mesmo relincha, dependendo boa da sorte, mistura de Mari, sim. animais que compõem a sua forma Essa bestial. imagem é muito feia, A transformação é um ritual estranho e macabro. O amaldiçoado precisa se Que deitar em um sorte. local onde um mamífero se enrolou anteriormente, assumindo as características do Credo, animal mano. que ali esteve. Caso mais de um bicho tenha passado por ali, a sua aparência se torna uma fusão grotesca de diferentes criaturas. A experiência O bicho se funde com os outros bichos. Caralho, que doideira, mano. da transformação é descrita como prazerosa e viciante, o que torna a maldição difícil de ser quebrada. Após a metamorfose, Pode ele crer. vaga por estradas e matas em busca de vítimas, preferindo atacar bebês não batizados e mulheres grávidas para beber o seu sangue. No Credo, entanto, oi, que ele evita vagabundo. embates com grupos grandes e só pode voltar à forma humana se encontrar suas roupas novamente. Reverter a maldição não é impossível, mas é algo que a maioria dos lobisomens não deseja, pois se tornam dependentes dessa existência selvagem. Se alguém substituir suas roupas antigas por novas no local da transformação, ele se torna humano para sempre, mas isso pode despertar ódio e desejo de vingança contra quem o libertou. Ué? Não entendi. Esse lobisomem só queria roupa nova? E aí, Valos? É o primeiro e único que vai ter hoje. A transformação, no entanto, cobra o seu preço. Ao voltar ao normal, o lobisomem vomita e sofre um nível de exaustão, apresentando sintomas de fraqueza e anemia ao longo do tempo.
Mesmo como humano, a sua condição se É isso, manifesta, Luiz. e ele carrega os sinais da maldição, mesmo quando não está sob seus efeitos. O lobisomem guará é um exemplo bem interessante esse daqui é irado, hein? E esse daqui é irado. O design dele é muito louco. que eu achei, se liga. Apesar de ser o canídeo mais parecido com o lobo no Brasil, ele nunca foi associado ao mito do lobisomem no folclore tradicional. Isso é No da hora. entanto, muitos escritores brasileiros modernos de ficção decidiram nacionalizar o lobisomem, ignorando as peculiaridades do mito original e adaptando com elementos da fauna local. E assim Muito surgiu a hype, ideia mano. dos lobisomens guarás, versões mais exóticas da criatura clássica. A primeira menção detalhada desse conceito apareceu em 1999, na revista Dragão Brasil, como parte de uma adaptação do RPG Lobisomem, O Apocalipse da White Wolf. Ele foi criado a partir do RPG. No jogo original, o Brasil e a América do Sul eram praticamente ignorados, então a revista criou a tribo Niguará, formada por É verdade, eu lobisomens vi que se então. transformam a partir de parentes indígenas brasileiros e adotam características do Que lobo isso? guará. Que isso, Essa rapaziada? versão modernizada traz um lobisomem menos bestial e mais ligado à espiritualidade indígena, fugindo do tradicional monstro sanguinário europeu. E com isso, o lobisomem brasileiro ganhou uma nova identidade na mano? literatura fantástica contemporânea, misturando o terror clássico com a mitologia local de um jeito mais único e original. E por fim, um dos lobisomens mais famosos do folclore brasileiro, e também o meu favorito, é uma mistura de homem com tamanduá, o capelobo. O capelobo é uma criatura esse daí a gente já viu em algum... Em algum... Como é que fala? Em algum desses iceberg, não é? monstruosa do folclore brasileiro, especialmente temida na região norte. O seu nome tem origem indígena e significa algo como o osso quebrado do lobo. As descrições variam, Foi mas naquele geralmente MMO ele também. É verdade, o MMO brasileiro também, né? É verdade, a gente viu. Valeu, Sérgio, lembrei. tratado como um híbrido grotesco entre humano e animal, com corpo forte coberto de pelos, patas redondas semelhantes a fundos de garrafa e um focinho comprido, que pode lembrar um tamanduá, uma anta ou um cachorro. Extremamente ágil, o capelobo Pior que isso perambula é pelas legal, né? matas durante a noite, rondando barracões e casas enquanto emite gritos assustadores. Ele se alimenta de cães, de gatos e até mesmo de seres humanos, mas de uma forma nada convencional. As histórias dizem que ele rasga a garganta de suas vítimas para sugar o sangue, como um vampiro, ou perfura seus crânios com um focinho para devorar o cérebro. O seu rastro é Que marcado por isso, pegadas mano? arredondadas e há lendas que afirmam que alguns indígenas do rio Xingu podem se transformar nessa fera, fazendo dele uma espécie de lobisomem amazônico. Seus gritos são tão perturbadores que muitos caçadores dizem ter enlouquecido após ouvi-los no meio da mata. Para derrotar essa criatura, é necessário um tiro certeiro na região umbilical ou na nuca, pois qualquer outro ataque Tá seria inútil. maluco. Registros Ué, sobre o esse ainda tem que atingir na nuca? Ele é tipo um titã, então, do Shingeki? Caraca, irado, hein? Olha só. A vida copia a arte, né? Capelobo aparece em relatos antigos, como os escritos de Câmara Cascudo e Freud de Abreu, provando que a lenda já assombra a Amazônia há muitos séculos. Se o lobisomem é o terror das noites do sul e do sudeste do Brasil, o capelobo é sem dúvida o predador Caraca, sobrenatural que das florestas doideira. amazônicas. Agora que vimos a origem do lobisomem Seu e algumas primo, Vicente, espécies, entendi. vamos ver alguns casos famosos de avistamento Aí, por ó, todo é isso que eu queria ver. Eu queria ver casos de avistamento, tá ligado? De lobisomem no Brasil. Porque eu tenho certeza que teve, né? o país. Que isso daí é o. Salve, Xande. Joanópolis, no interior de São Paulo, Joanópolis, carrega o Aí, ó, por que sempre no interior de São Paulo, né, velho? título de capital do lobisomem, um título que Ah, acompanha a que coisa cidade boa, desde hein? sua fundação em 1878. A lenda começou com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores da cidade, era na verdade um lobisomem.
Ele era descrito como um homem alto, sempre vestido com uma capa e que costumava andar à noite, o que alimentou ainda mais a suspeita entre os moradores. No século XX, o mito ganhou mais força quando a folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo, publicou uma tese em 1983 sobre a tradição do lobisomem em Joanópolis. Segundo ela, os moradores viam o lobisomem como algo comum, sem medo e exagero, quase como parte da cultura local. Para muitos, o bicho até existia, mas não era perigoso, e havia relatos de pessoas dizendo que fulano ou cicrano era o lobisomem, mas era gente boa. Mesmo assim, testemunhos assustadores se espalharam pela cidade. Moradores locais afirmam que lobisomens já arranharam portas e janelas, além de atacarem galinheiros. A lenda também diz que eles procuram casas onde há crianças não batizadas. Ih, quem que não é batizado aí, guys? Ô, o lobisomem ali! É, Marizinho. Boa sorte. Um vídeo postado Ué, em uma Marco. rede social deixou os moradores do Distrito Federal no mínimo intrigados. A gravação feita em uma quinta-feira, primeira noite de lua cheia, mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre 4 patas em uma rua de Ceilândia. O registro rapidamente ganhou Ceilândia? notoriedade, com muitas pessoas associando a figura ao lendário lobisomem. A página de humor Ceilândia Muita Treta compartilhou o vídeo Olha o nome do bagulho, mano. Que isso, cara? afirmando que ele foi capturado na QNO-19. A postagem logo viralizou, acumulando mais de 50 mil visualizações e 1.500 comentários. Enquanto Cadê? alguns usuários encararam a cena com bom humor, outros ficaram impressionados com a coincidência de um possível lobisomem justamente uma noite de lua cheia, quando, segundo a lenda, a transformação ocorre. Em noite de lua cheia, quando o céu se ilumina com estrelas, o temor do lobisomem toma conta dos moradores de Mirasolândia, no interior de São Paulo. A Aí, lenda eu sei pro interior de São Paulo, pô. ganhou força na região por causa de um ex-peão de rodeio chamado Osmar Nascimento, que em abril de 1985 saiu para tentar fotografar a criatura em um cemitério de Nova Granada, em São Paulo. Ah, O eu resultado conheço. foi- Ué, Nova Granada é a cidade onde o Bitelo mora. Inclusive, morava, né, no caso. Sabe o Bitelo que grava vídeo lá? O cara é forte, ele carrega, sei lá, 300 quilos, 8 sacos de cimento de uma vez. O cara é zica, o Bitelo. Uma imagem um tanto enigmática, que até os dias de hoje divide opiniões sobre ser uma foto real ou apenas um desenho. Na época, muitos acreditaram ser uma prova definitiva da existência do Homem-Lobo, e a história se espalhou rapidamente, sendo destaque em vários jornais locais. Moradores garantem que o lobisomem existia e já foi visto por várias pessoas, sempre descrito como uma criatura semelhante a um cachorro preto. O barbeiro Marcelino Doideira. Inácio de Souza lembra que o boato era levado a sério, e até crianças tinham medo de sair à noite. O próprio Osmar, ao ser entrevistado, já vi afirmou isso aí, com confiança Ginho. que fotografar o monstro não era nada para ele. Mas nem todos os avistamentos na região eram sobrenaturais. Houve quem aproveitasse do medo para se fantasiar e pregar um susto Ah, na não. população, o que chegou a virar caso de polícia. A Que identidade isso? da criatura retratada por Osmar nunca foi declarada. Para alguns, a imagem era apenas uma montagem bem feita, enquanto para outros era a prova de que o lobisomem realmente assombrava a região. O próprio filho do ex-peão defende a história com unhas e dentes, jurando que seu pai viu algo além da compreensão humana. Maluco. Outro avistamento clássico e bem conhecido no Brasil é o caso do lobisomem do Piauí. O lobisomem do Piauí Lobisomem tem uma do história que Piauí? conta com todos os elementos clássicos de um caso real de lobisomem, daquele tipo que corre de boca em boca. O relato diz que um homem enfrentou a criatura em um colégio abandonado. O monstro rastejava com barulhos de chocalhos e latas e tinha um corpo disforme e cheio de pelos. Ele não andava, mas rolava pelo chão, porém podia pular e atacar com muita violência. O facão foi a única defesa do homem naquela noite, e mesmo assim ele fugiu apavorado.
No dia seguinte, tufos de pelos estranhos foram encontrados perto da escola, e coincidentemente, o sujeito suspeito de ser o lobisomem acordou cheio de arranhões e cortes pelo corpo. Ih, Os moradores do caramba. bairro já desconfiavam dele fazia tempo, e esse novo episódio só reforçou as suspeitas. O detalhe das orelhas peludas, com pelos saindo de dentro, dá um toque perturbador à história, Não como se ele vejo nunca muito não, tivesse Nanda. voltado completamente ao normal. Outros enfrentamentos vejo, com a mas às vezes criatura não. foram relatados, e um velho truque surgiu: atacar o lobisomem com a mão esquerda, pois seria Ué? o único jeito de feri-lo. A história Por se que a mão intensificou esquerda? quando os boatos cresceram, e os homens do bairro prometeram se juntar para capturar a fera. Mas na hora de agir, Isso. o medo falou mais alto, e ninguém apareceu. Talvez fosse melhor assim, porque ninguém sabe o que aconteceria se eles realmente o encurralassem. O homem misterioso percebeu que a tensão estava muito alta e fugiu da região, levando a sua família junto para sempre. E no fim das contas, a criatura Canhoto nunca mais foi solando vista por lá. lobisomem. Coincidência? Eu acho que não. É, rapaziada. Credo, isso é o lobisomem? Por que tá usando essa música? Credo, mano. E por fim, o último avistamento que eu vou falar no vídeo de hoje é o caso do lobisomem de São Gonçalo. O caso do lobisomem Gonçalo, ou Gonçalo Lobisomem, viralizou em 2014 e se tornou um dos relatos modernos mais famosos sobre aparições da criatura no Brasil. Acho que eu nunca Tudo vi isso começou aí. quando um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando uma figura escura e peluda debaixo de uma árvore. A gravação, em preto e branco Ah, e de isso aí. qualidade duvidosa, rapidamente chamou atenção e a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado de calamidade. Os moradores começaram a evitar sair de casa à noite e logo os boatos tomaram conta de Que toda a doideira, região. mano. O medo aumentou quando um homem chamado Pingo afirmou ter visto a criatura pessoalmente enquanto esperava o ônibus de madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 m Mas peraí, o ônibus funciona na cidade de vocês de madrugada também? de altura e sempre se contorcendo. Essa visão aterrorizante só reforçou as lendas locais e fez o pânico se espalhar ainda mais. Apesar disso, algumas pessoas começaram a questionar a história, Tem uns que principalmente funciona? porque o mesmo vídeo já havia aparecido crer. anos atrás no YouTube, com outro título e localização diferente, sugerindo uma farsa. Mesmo sem provas concretas, mal o de caso manhã, ficou marcado como uma das maiores histerias coletivas sobre lobisomens no Brasil. A delegada da cidade afirmou que não havia nenhuma investigação oficial, mas a população continuou assustada por Pode crer, semanas. O lobisomem Gonçalo pode ter sido apenas Oxe, mais um que isso? boato da internet, mas o medo que causou foi real. E até hoje, Que a isso? Que história esses ainda é cara aí? lembrada como um dos momentos mais bizarros do folclore urbano brasileiro. Que isso? Além disso, existem relatos de aparições de lobisomem em várias regiões do Brasil, como Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Além das citadas, também temos o lobisomem da Lagoa do Mato em Pernambuco, onde os moradores da comunidade temem as noites de lua Lagoa do cheia após uma Mato? suposta aparição do lobisomem. Também temos o avistamento em Entre Montes e Alagoas, onde a população local aponta um certo homem como lobisomem. Existem vários avistamentos em todo o Brasil, mas Pô, é claro imagina que você nada ser taxado de lobisomem, que paia que deve ser. Deve ser paia, né? nunca foi confirmado oficialmente, mas cabe a você acreditar ou não. Você é doido, mano. Que isso, Mia? E esse foi o bicho é vídeo de hoje, feio, hein, pessoal. mano? A lenda do lobisomem é muito da hora, cara. É incrível pensar que uma lenda que Pior que é surgiu lá legal na mesmo. Grécia, mó cota atrás, veio pro Brasil e se incorporou dessa forma no nosso folclore. E como eu disse anteriormente, e ao longo do vídeo, o lobisomem brasileiro é bem mais complexo e variável que o europeu. Mas é isso aí. Se E o você Tony gostou do Ramos, vídeo, mas o que tem a ver o Tony Ramos com lobisomem, cara? Cara, inclusive eu gosto muito do lobisomem
Como é que fala? Do Castelo Rá-Tim-Bum, como comentaram aí, mano. Obviamente é uma obra fictícia, né? Mas. Acho doideira, mano. Doideira, doideira. Muito bom. Cara, vídeo bom, hein? Do Mr. Sandman. É nóis.